Muito bem, às 8 horas da manhã, hora dos destaques internacionais. Hoje com Thiago Muniz, mais um capítulo da crise política na Coreia do Sul, depois daquela tentativa desastrada de golpe, né, Thiago? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Com ares de dorama, a Coreia do Sul aprova mais um impeachment de presidente. Nós tivemos há alguns dias, pouco mais de 2 semanas, o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol, aprovado pela Assembleia Nacional Sul-Coreana. E agora nós tivemos, nessa sexta-feira, já é noite lá na Coreia do Sul, né? Ao longo do dia dessa sexta-feira, o impeachment do presidente interino, Han Duck-soo, que era o primeiro-ministro da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é daqueles países que tem presidente e primeiro-ministro. Então ele assumiu o cargo para se tornar o presidente, e a expectativa era que ele pudesse fazer uma transição relativamente tranquila enquanto se ajeitasse o panorama político da Coreia do Sul. Mas não foi isso o que aconteceu, pelo menos não era assim que a oposição estava interpretando a postura do presidente. A oposição interpretou que ele estava, na verdade, dificultando as medidas para que fosse concluído o processo de retirada do presidente anterior, porque o impeachment foi aprovado, mas ainda há passos na lei da Coreia do Sul para que a saída dele fosse efetivamente confirmada. Então, a oposição entendeu que ele não estava cumprindo com esses papéis de fazer uma transição, que ele estava dificultando, e por isso, um total de 151 votos, ou melhor, 192 votos aprovaram o impeachment, mais do que os 151 necessários. Ou seja, com uma margem relativamente larga, os parlamentares da Coreia do Sul conseguiram aí fazer o impeachment do segundo presidente em pouco mais de 10 dias. E quem que assume agora? Assume agora o ministro da Fazenda da Coreia do Sul. Essa é a linha sucessória, portanto, um país que tem uma história de democracia relativamente recente. A gente lembra, a Coreia do Sul teve um regime militar ao longo do século XX, houve depois a transição para uma democracia, uma economia muito forte, um país muito importante no contexto da Ásia, especialmente do Extremo Oriente, mas que agora enfrenta bastante turbulência política, e agora com o impeachment do segundo presidente em alguns dias. A gente lembra, como o Megali falou, que houve uma tentativa de autogolpe após a decretação de uma lei marcial no dia 3 de dezembro pelo presidente Yoon Suk Yeol. Houve uma resistência muito importante nas ruas da Coreia do Sul para que essa lei marcial e esse golpe, no fim das contas, ele não tomasse conta do país. E agora os parlamentares da Assembleia Nacional da Coreia do Sul tenta ver que caminho que vai tomar esse país importante, essa economia importante do Extremo Oriente. Ô, Thiago, vamos falar da Europa também, porque inclusive os jornais da Alemanha estão falando sobre o que seria um dia histórico, depois do presidente da Alemanha dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas para fevereiro. Essa é uma medida esperada, Roberta, não deixa de ser importante, mas ela é esperada a partir do momento em que o primeiro-ministro Olaf Scholz perdeu a confiança do parlamento. Para quem não está tão habituado com os sistemas de governo parlamentaristas, um primeiro-ministro, ele é um dos parlamentares, um parlamentar com um papel de liderança dentro de um partido ou que representa uma coalizão, e aí, entre esses parlamentares, ele é eleito para cuidar do país. Só que ele não tem um mandato completo, ele não tem a garantia de um mandato completo. É claro que ele só eu desligar o celular aqui, porque não podemos entrar no ar com o celular ligado, né? Ele não tem a garantia de um mandato completo. Ele depende da confiança de ter reconhecida a capacidade de que ele é capaz de liderar. E os parlamentares da Alemanha entenderam que Olaf Scholz não tinha mais essas condições. Então, passou-se o que se chama da moção de confiança. Ele não teve a confiança assegurada pela maioria dos parlamentares. Então, assim, o parlamento foi dissolvido.
isso aconteceu oficialmente hoje. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, ele oficialmente dissolveu o parlamento e convocou as eleições antecipadas para o cargo de primeiro-ministro, o chefe de governo da Alemanha. Essas eleições foram convocadas para o dia 23 de fevereiro. O Bundestag, que é o parlamento alemão, tem um total de 736 assentos. Então, os alemães, como em outros países, como o Reino Unido, como outros países parlamentaristas, eles irão às urnas para eleger os parlamentares, e aí esses parlamentares dos partidos que obtiverem maioria, aí eles deverão, quem tiver a maioria, vai indicar o primeiro-ministro, o próximo primeiro-ministro da Alemanha.